Fala nação, vou trazer aqui para vocês mais um vídeo da ESPN, todos os créditos aqui já reservados na descrição. O debate é sobre qual seria a melhor opção de substituto para a vaga do Pedro, né? Depois dessa lesão aí, deve ficar aproximadamente um ano fora. E aí, onde buscar essa opção? No próprio elenco com o Gabigol, Carlinhos ou Bruno Henrique improvisado, talvez. Citam inclusive dois europeus que teriam sido oferecidos ao Flamengo. Enfim, fica com o vídeo. E é isso aí, sem muita enrolação, vamos embora. Vamos falar muito de Flamengo porque uma coisa se ligou à outra, porque o Pedro está lesionado, né? Aliás, a gente já manda um abração pro Pedro, pronta recuperação, porque é muito difícil se machucar, ainda mais você estando numa seleção, vivendo aí um grande momento e uma lesão que, né, é muito difícil de recuperar, né? Porque ela demanda tempo, Sim. que é a LCA, né, Capita? Edu, assim, as palavras são essas mesmo, né? A gente deseja muita força ao Pedro nesse momento. É um jogador que vinha fazendo um ótimo trabalho no Flamengo, talvez seja o maior artilheiro, né? É o maior artilheiro do campeonato, é o camisa 9 de maior referência que a gente tem no Brasil hoje. Melhor jogador do Flamengo na temporada. Isso, exatamente. E aí, com o primeiro treino na seleção com bola ali, né, pelo que eu entendi, um treino tático, né? Ele machucou, acabou se lesionando sozinho, isso que o Dorival acabou colocando em coletiva. Então é uma lesão um pouco mais complicada, que requer um pouco mais de tempo de tratamento, cirurgia e tratamento. Mas assim, entender que tudo tem o porquê de acontecer, o motivo. O Pedro é um cara religioso também, a gente sabe disso. Então, muita força para ele nesse momento e a torcida para que ele se recupere o mais breve possível e que ele volte a vestir a camisa do Flamengo e da seleção, né, em um breve período. Para falar agora se o momento é para o Gabigol ou o Flamengo tem que ir para o mercado urgente. E nós vamos explicar daqui a pouco qual é a dinâmica do mercado. Se não fosse pro mercado, eu vou te dizer quem eu colocaria no lugar. Então, vamos não seria o Gabigol. Não, quem você colocaria? Bruno Henrique. Bruno Henrique de centroavante. Zé, é hora do Gabigol ou é hora do Bruno Henrique? Parabéns, menino. Ele tá demais, ele tá numa fase linda. Me antecipou, parabéns. Bom, volante, hein? Volante, lógico que é volante. Volante jacaré. Ah! Gabriel. Jair que Chega gostava pensando. Não, Vamos ir mais devagar pra sua vez. Jair que falava isso aí. não, eu ia falar a mesma coisa. É, né? Tem o Bruno Henrique lá. Coloca o Bruno Henrique como centroavante. Se não contratar ninguém, obviamente. Se não contratar ninguém, mas o Bruno Henrique tem essa característica. O Carlinhos não passou confiança, né? Acho que pro treinador, pros torcedores flamenguistas também. Então, coloca o Bruno lá. O time vai melhorar, porque deve ter o retorno de alguns jogadores importantes. E aí vai ser bem municiado, vai ter um mínimo de entrosamento e com certeza vai melhorar a performance, né? Né, Bubu? Como gosta o Bubu de dizer, né? A performance. Dois votos para Bruno Henrique. E você, Capita? Fosse você o professor Fábio Luciano. Carlinhos, Até porque o Gabigol, Bruno tá Henrique ou machucado. outro. Isso, tá machucado. Vamos falar médio e longo prazo. Você acha que é Edu, espaço para... Então, porque esse médio e longo prazo, né, o Gabigol tem um contrato que está se encerrando. Né? Então, o Flamengo pode ser que olhe para o ano que vem, uma contratação que venha agregar, porque o Pedro vai passar um pouco desse período. Agora, a gente olhando para o Gabigol em forma, vamos colocar que o Gabigol estivesse em condições de jogar. A relação não é boa, né? Diretoria, até com o Tite mesmo, né? O Tite dá poucas oportunidades para o Gabigol iniciar um jogo. Mas eu acho que o torcedor, Edu, acho que olha com um olhar de que, pô, de repente, essa é a chance que o Gabigol pode abraçar. Sabe? Então, assim, eu entendo a colocação. O Bruno Henrique é um cara de beirada, mas que funciona muito bem nessa linha, né, de frente como camisa 9. E aí, pela movimentação, enfim, é um cara muito bom na jogada aérea também, se posiciona muito bem, né, nas bolas cruzadas na área, enfim. Mas eu acho que o Gabigol talvez estivesse esperando essa chance. Eu acho que o torcedor ainda tem um sentimento pelo Gabigol de que ele pode entregar alguma coisa nesse ano ainda para talvez mexer um pouco com os bastidores do clube, né, com relação a uma renovação, possível renovação ou não. Mas como o Zé falou, ele está machucado, né? Então, assim, acho que de imediato, eu acho que seria talvez o Bruno Henrique para ocupar essa vaga. Com relação à contratação, a gente sabe que o Flamengo se movimenta dessa forma, né? O Flamengo tem um elenco grande, quando perdeu alguns jogadores machucados, já foi para o mercado, contratou jogadores que, teoricamente, vêm para assumir essa condição de titularidade. Mas eu acho que o Gabigol, com a ausência do Pedro, eu acho que pode ser uma chance, né, depois que ele tiver 100%, de, não digo retomar tudo que aconteceu no Flamengo, mas de ter um pouco mais de possibilidade de mostrar o seu trabalho e talvez mudar um pouco esse cenário da renovação ou não. Você acha que, claro, com a fatalidade que aconteceu da contusão do Pedro, a gente não quer que ninguém se machuque, mas para o Gabigol é o olhar de, opa, meu contrato pode ser renovado e eu continuo no Mengão? Você assistiu Last Dance? Sim.
Vocês viram também? Last Dance. Nós estamos vivendo, Flamengo, Gabigol, Last Dance. É mesmo? Então, na era vitoriosa recente do Flamengo, o Gabigol é meio que o Michael Jordan, um cara decisivo, o cara que faz os gols nas finais da Libertadores, o cara que vira o herói, ídolo, símbolo. Não é uma questão de se ele é melhor ou não. O Bruno Henrique é o Scottie Pippen, né, que é mais um escudeiro ali, excepcional jogador. Eu discordo radicalmente, mas eu imaginava, né? E é bom porque a gente está em lados opostos. Eu e o Bino, a gente discorda, né, dessas avaliações. Mas então, assim, em termos de importância, não é quem é melhor jogador ou não. A diferença do Jordan pro Scottie Pippen é muito maior do que a diferença entre Gabigol e Bruno Henrique como jogador. Mas a importância, o carisma, a idolatria, o significado do legado. Quando daqui a 100 anos algum flamenguista pegar a história do clube e for lá olhar 2019, 2020, esse período, o jogador que mais simboliza é o Gabigol. Eu concordo. Então, como tudo caminha para um final de contrato, Last Dance, pro Gabigol. Olha ele lá, ó. Porque assim, o Tite nunca morreu de amores pelo Gabigol. Mesmo quando era até na seleção, o Gabigol tava voando no auge. Era o Michael Jordan do Flamengo. O Tite tá... Convocou. Convocou, mas assim, porque tipo, aquela pressão enorme, não sei o quê. E também não deu tanto espaço. Olha o que ele faz lá, olha lá. Exato, o cara decide Libertadores. Olha lá. A gente tá na reta final da Libertadores, não é, Capita? Exatamente. Você precisa de uma mística, de um cara que tem essa Ele tradição. fez gols em todas as finais que participou. Então, só ele e o Zico fizeram gol em final de Libertadores pro Flamengo, certo? Né? Então, assim, o cara tem um peso, não dá pra você negar isso. Concordo. Então, agora caiu do céu, infelizmente. Pode ser Flamengo e River. Pode ser Flamengo, olha quanta coisa eu tô aqui. Cara, eu tô dando aqui de então, bandeja. assim, o Gabigol tem a chance agora, porque na cabeça do Tite ele sempre foi centroavante. O Tite fala assim, no Flamengo ele não joga porque ele é o reserva do Pedro. Ele pediu pra jogar no centroavante? O Tite é assim, eu prefiro o Pedro ao Gabigol, é questão de gosto. Agora não tem o Pedro, amigão. Então agora não tem desculpa, Acho que o Gabigol, eu acho que se o Tite ele desse esse voto de confiança pro Gabigol, porque assim, a gente sabe a maneira como o Gabigol pensa, né? Tem a vaidade, enfim, ele foi protagonista do time por muito tempo, né? Ele era o maior jogador do Flamengo durante um longo período, a arquibancada se movimentava diferente com ele. Eu acho que se o Tite passar essa confiança pro Gabigol, sabe assim, o Pedro se machucou, uma infelicidade, esperou muito tempo para ocupar a vaga. O Pedro foi reserva por muito tempo do Gabigol. Então, assim, eu acho que pode ser que se mobilize o Gabigol não vou dizer a retomar, porque como a gente fala, se passaram muitos anos, né, daquela conquista, o Gabigol envelheceu, perdeu um pouco a confiança que ele tinha, que foi tão importante naquele momento, mas eu acho que seria um movimento interessante para o Flamengo. Porque essa relação com eu falo muito sobre isso, Edu, mas essa relação com a arquibancada, que ela é importante no Flamengo, ela ainda existe. O torcedor do Flamengo, ele sente que o Gabigol, em algum momento, pode entregar. O torcedor sente falta do Gabigol mais em campo, mas isso teve um bloqueio, né? O Tite não dá as oportunidades. Enfim, a diretoria já se movimenta muito na questão do Gabigol não permanecer mais no Flamengo. Então, eu falo com relação à arquibancada e motivação do jogador. Eu acho que o Gabigol confiante, o Gabigol, lógico, uma sequência de jogos ali como titular, conhece os jogadores, né? Então tem a gente fala do Bruno Henrique, enfim, os jogadores que se movimentam na frente, tem uma sintonia com o Gabigol, a Arrascaeta, eu acho que pode dar certo. Agora vai do que o Tite pensa, do que a diretoria pensa. Se, por exemplo, o Flamengo se movimentar muito rápido e ir ao mercado e trazer um jogador, esse é o maior recado de que assim, acabou o ciclo. Mas eles estão atrás do Martial. Aumentou depois da lesão do Pedro. O Flamengo já estava flertando com o Messi, mas o nome dele estava oferecido, estava circulando ali. Com a lesão do Pedro, apareceu, aumentou. Mas tem outro nome que é o Martial. Agora tem o Martial. Ele, digamos assim, eu diria que até o Memphis é mais jogador, né? Ontem ele acabou. Ontem ele acabou. Aliás, eu convido ao fã de esporte. O Bruno gosta de jogadores europeus. Ele não gosta. Convido ao fã de esporte. Você quer ler e conhecer tudo sobre Memphis Depay, vá no site da ESPN. Isso, muito bem. No site da ESPN tem um blog do Rodrigo Bueno, que é um excepcional maravilhoso, jornalista. ele é muito bom esse cara. Durante muito tempo, repórter, colunista da Folha. Eu lembro. Texto primoroso, brilhante. Tá lá descrevendo. O seu. Exatamente. Destrinchando totalmente quem é Memphis Depay. Agora, peraí, destrinchando e destruindo, né? Se você ontem aqui, hein, Zé e Biner, falou do Memphis, o Pato, não quer. E o outro lá, que é o Marcial. Marcial também. Ele é pior que o Memphis. Os dois, assim, decepcionaram no Manchester United, entendeu? São jogadores de boa técnica, mas que falta aquele poder de decisão,
aquele o sangue... O Casimiro, que tem 5 títulos de Champions League, está sendo criticado no United. Será que problema só dos jogadores? Já foi colocado à venda, já. Eles não têm decisão. Tem uma tela aí das últimas temporadas do Marcial, que estamos falando aqui. Foi desse colocada... atleta. Tá fácil, United. Só para o Zé e para o Bino comentarem, que são as últimas temporadas dele. Blazer, jogadores 3 blazer. temporadas dele, o Flamengo está procurando 9. E para explicar, o Flamengo tem até o dia 20. Capita, Zé, Birner e Bubu, para contratar e inscrever para jogar agora essa sequência da temporada. 23 jogos, 29 e 18 a sequência por temporada. 13 como titular, 17. Última temporada, 7 jogos como titular. Aí, minutos por jogo, 45, 49, 33, gols, 2, 9, 2. Pô, os números estão jogando favoravelmente ao Bubu. Hã? Sim. Eu tô falando, entre o Marcial e o Memphis, ele não joga desde dezembro. Tá? Então, 0, essa porcentagem também é brincadeira. Vou falar 0,09. Ele não é mas é a realidade. Ele não é um 9, né? Né, Zé? Ele é mais pelo lado do campo, né? Mais lado. Mas ele joga de 9 também. Sim, joga. O Memphis também, não joga? Mas tô Joga dizendo, de 9, mas... Do jeito que o Bubu falou, não é o 9, nem o 7, nem o 10. É porque tem um falso 9, tem jogador que é falso. Ele é falso tudo, ele é falso 9, falso 10. Ele não é nada bom, ele só é falso. Tem jogador que é assim. O Gabigol é falso 9 e jogou muito. Eu sou um falso comentarista, por exemplo. Eu atuo como pra você, entre o Marcial e o Gabigol, então, entre os 3, a possibilidade de você efetivar o Gabigol ou contratar um desses dois? Se eu tivesse dinheiro na meu vai torrar, eu contrataria pro Flamengo o Messi Depay. Sim. Né? Pela necessidade, agora o Pedro machucou. Você quer atrapalhar o Corinthians? Ontem, Pedro, você contrataria no seu time Pedro ou Memphis? Eu falei o Pedro. Sim. Pedro, infelizmente, vai ficar quase que um ano sem jogar. Tal, e o Flamengo tem compromissos poderosos. Então, se eu tivesse que investir agora pro Flamengo, se eu sou diretor, tenho bala na agulha, eu pego o Memphis. Não pego o Marcelo, Mas, ô, Bubu, olha, aliás, deixa eu agradecer. Agora, se eu não vou contratar ninguém, o Gabigol, pra mim, eu dou ele maior força pra last dance dele. Agradecer a enorme audiência, continue assistindo. A gente liga em todos os aparelhos da sua residência, conta ponto, mande vídeos. É maravilhoso. É o seu Carlos que tem que mandar vídeo hoje. Nós estamos bem demais. Vocês estão falando vamos lá retomar aí, tamo bom. Agora, Zé, pra ir pro mercado mesmo, o Flamengo que tem esse tem que ir, ou não? Lembrando que tem eleição. Eu acho que conhecendo o Flamengo, eles irão atrás de jogadores mais importantes. É como eu falei, o Carlinhos não deu certo. O Carlinhos não deu certo. As chances de oportunidade, as oportunidades que ele recebeu, ele não conseguiu jogar bem. Eu acho que eles, por ser o Flamengo, pelo momento que está vivendo, pela necessidade de bons resultados, e o Tite está vivendo uma gangorra, né? Porque, assim, ao mesmo tempo que ele é muito criticado, ele está em 3 competições, ele pode passar em 2 e o Campeonato Brasileiro continuar jogando, que tem alguns jogos ainda pela frente. Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos que o Palmeiras. Se ganhar o jogo, empata em número de pontos com o Palmeiras. Sim. Ou seja, tá na briga pelo título. Contra o Inter no Beira-Rio, isso. É que eu falei, né? Eu particularmente, não me surpreendo com o trabalho do Tite. Porque quem conhece o Tite e analisa o trabalho do Tite há um bom tempo, sabe que o trabalho dele é esse daí. Não é, dificilmente você tem um time que joga o ótimo do futebol, a excelência do futebol durante todos os jogos. Ele tem jogo que faz jogos, ele tem um jogo que faz excepcional, com tabelas, com posse de bola, da forma como todo mundo espera, e aí tem jogo que joga como time pequeno, fechadinho, uma bola parada, 1-0, pronto e acabou. Esse é o Tite. Então não é surpresa para mim. Agora a gente tem que levar em consideração. Tá em 3 competições, né? Perdeu, são 7 lesões, né? São acho que 3 ou 4 lesões sérias de joelho, alguma coisa assim. Muita coxa. Uma meia dúzia é só coxa lá. Mas você tem 3, por exemplo, 3 operações. O Cebolinha, o Vinha e agora o Pedro. São 3 lesões. Aí os outros titulares. De titulares. Muita lesão de coxa. Tem posterior. Então, assim, tem muitos jogadores fora. Com certeza, se o Flamengo tiver a oportunidade de contratar um desses jogadores... Eu acho que o Flamengo vai pro mercado. Eu acho que vai contratar, e até porque você agrega, né? Você vai agregar... Lembrando, Zé, que só pode tudo, contratar quem está livre no mercado. Você não posso ir lá buscar o jogador que está no time. Não posso pegar o Tiquinho Soares. Vou dar um exemplo aqui aleatório. Então, tem um outro estímulo que a gente talvez vai falar no programa também, que é a questão do fair play financeiro. O Flamengo vê o Botafogo batendo recorde de contratação, fala, pô, o Botafogo tá contratando um monte aí e não ganha o que eu ganho, o Flamengo tem 1 bilhão de faturamento. E tem uma coisa eu vou gastar também, o Palmeiras está investindo forte, o Cruzeiro, o Flamengo agora, sempre o Flamengo nadava de braçada na frente do mundo, agora ele tem concorrência no mercado. E tem uma coisa política, conhecendo o perfil da direção do Flamengo, que é uma direção que consegue trazer muito dinheiro pro clube, que faz uma gestão de futebol de
tentar contratar grandes nomes, não só de projeto de jogo, de futebol apenas. A direção do Flamengo deve estar sentada na mesa agora, tá lá o Bubu, Landim, Marcos Braz, Eduardo de Menezes e tal. Estão olhando para a tabela, estão falando Botafogo, gastando uma fortuna, pode ganhar o Brasileiro, está na briga pela Libertadores. Quem é o outro maior concorrente? Palmeiras. Palmeiras, principal rival dos últimos anos, pode ganhar o brasileiro, imagina se for tricampeão. O Flamengo terminar o ano apenas com o estadual. A São Paulo não conta muito, mas campeão da Copa do Brasil em cima do Flamengo ali, está disputando também título de Copa. E tem eleição no final do ano. Pois é. Esse cenário me deixa... Esse cenário diz o seguinte, vai pro mercado. E vai pro mercado atrás de um grande nome. Agora, eu só tô raciocinando em cima da situação, não é uma informação, tá? Mas nessa mesa, certeza, Capita. Você quer complementar? Não, só ia falar aqui agora, assim, com relação ao mercado e fazendo essa observação com relação ao Pedro, é difícil achar um jogador com a característica dele, né? A gente falou dos nomes aqui e nenhum deles tem essa característica. O Gabigol não tem essa característica, o Endrick na seleção não tem essa característica. Então, assim, o Flamengo ele é moldado nas mãos do Tite e pela forma de jogo, é por isso que o Pedro faz tantos gols, porque é um jogador de presença, lógico que se movimenta um pouco, né, fora da área, mas é um jogador que entende o que tem no seu entorno ali de qualidade e que sabe que a bola vai chegar para ele. Eu não duvido do Gabigol, tá, Capita? Sim. Com você, mas aí só que nós estamos em setembro, a temporada termina em dezembro, setembro, outubro, novembro, começo do ano final do ano terminou a temporada no começo do mês. O Gabigol tem um problema físico, o Gabigol não vem num grande momento técnico e eu até acho que é possível encaixar com o Gabigol como centroavante, mas como você disse, com uma característica muito diferente da do Pedro, tendo que resolver tudo isso rapidamente com jogadores em seleção, com um jogador que se machucou, com um trabalho que está sendo construído desde o começo do ano e que ainda não está como o treinador gostaria, porque o time toma mais gols, por exemplo, em jogadas de inversão de bola do que o Tite costuma tomar ao longo da carreira. Então, por isso, quando eu falei, quem eu colocaria? Bruno Henrique, pra mim, chegou e encaixou. Já tá no automático. É porque o que eu falo do Gabigol é isso, porque assim, o Gabigol também teria que se adaptar. Porque quando o Gabigol ele entra nos jogos, ele ainda tem aquela movimentação que a gente cobra um pouco mais, de saída da área, se movimentar muito pra beirada, né, voltar atrás da linha do meio campo para tentar construir alguma coisa. Evitar o choque que no com os Flamengo zagueiros. não é necessário. Então o Pedro ele chama atenção há muito tempo, porque ele tem uma maneira de jogar totalmente diferente do que a gente está acostumado até hoje de um 9. Difícil você achar um 9 em outros clubes também que tenham essa presença diária e que entenda que o posicionamento dele é ali. Que o Flamengo vai criar jogadas no meio campo e nas beiradas para que o atacante ali, o homem de referência, conclua gol. Então, assim, com relação às contratações, o Gabigol, por exemplo, até o Gabigol, o nome do Gabigol, o Flamengo vai ter que se movimentar ali e fazer entender, esse jogador entender as funções que têm que ser exercidas ali dentro do campo. Só para lembrar que o Gabigol permanecer no Flamengo é uma contratação. Sim. Porque você faz um contrato novo, a proposta que ele tem do Palmeiras é uma proposta muito alta. Somando... tirou a proposta, o Palmeiras tirou. Já pulou fora. Mas tirou definitivamente ou é papo? Tirou, mas eu também tô nessa daí. Porque o Palmeiras está esperando o julgamento. Sim. O Palmeiras está esperando o julgamento. Porque você faz um contrato, você faz um planejamento com o jogador. Beleza, o Gabigol. Aí vem um julgamento e paulada no Gabigol, o Gabigol fora. Porque acho que tem um breve período, não vai ser muito também, né? Um breve período, eu acho. Por conta da somatória do tempo, quando começou, quando não começou a valer a suspensão ou não e tal. Aí você fala assim, pô, não tenho mais jogador. E aí, como é que funciona? Só acho isso um pouco estranho, porque quando o Palmeiras fez a proposta, já havia o caso do julgamento. Então, mas o problema é que a gente não sabe... E aí também não jogou, né, Zé? Ele não jogou. Mas eu também não sei, viu, até que ponto isso é realidade ou provocação. Do Palmeiras? A proposta do Palmeiras dava com luvas e salário um pouco mais do que ele ganha no Flamengo. Sim. Bom, agora, você que acha que o futebol é business, com razão, que muitas coisas... Nessa mesa que o Bino citou, que estão os diretores, falando no contrato, eu tenho certeza que um virou pro outro e falou, vamos acionar a CBF ou não? Indenização. E aí, Pedro machucado lá, perco a temporada, como é que é? Você acha que cabe ao Flamengo essa situação? O Flamengo tem que ir atrás? Tem direito. E ele foi convocado para uma competição que é da FIFA, né? A Comebol organiza aqui, mas é eliminatória da Copa do Mundo. Então, a FIFA tem esse protocolo, né? Na Copa do Mundo, a FIFA paga, por exemplo, já uma grana. O jogador não precisa se lesionar. Só por ele estar servindo seleções na Copa do Mundo, cada clube ganha um dinheirinho ali
um valor referente. Mas é um valor abaixo, né? É um valor abaixo. Mas assim, mesmo, então, por exemplo, o salário do Neymar também é um salário... Sim. Pelo amor de Deus, vou dar um exemplo. O salário ganha 20, o Neymar ganha 20, a FIFA paga 2. Paga então, 4, não é o equivalente. Se eu não me engano, Bu, a partir do 28º dia da lesão, porque isso conta para lesões maiores, a FIFA pode ser acionada. Se eu não me engano, óbvio que isso é um cálculo feito com base no salário do jogador, etc. Espero não estar equivocado, mas acho que são 20 mil dólares por dia, se eu não me engano, alguma coisa assim, que pode ser pago, ou seja, pode chegar acho que até a 7 bilhões de dólares ou de euros, não sei exatamente a indenização. Eu acho que a direção do Flamengo não é que ela pode acionar, ela tem o dever de acionar, porque é o dinheiro do clube, não é o dinheiro da diretoria do Flamengo. Mesmo como o Zé falou, que seja uma indenização pequena para os padrões do futebol, isso. Mas como diria um amigo meu, qualquer dinheiro ajuda. Paga a luz, não paga a luz. Paga os boletos, né, Bobo? Paga os boletinhos. Assim, se eu não me engano, eu não sou mestre da legislação, nada, mas assim... O Pedro vai ficar de fora de 6 a 8 meses. Quem vai pagar o salário dele é o Flamengo. Isso. Pelo menos um salário, eu sei que já é meio garantido que paga. Do primeiro mês, não sei se a FIFA, a Comebol... Só depois do 28º dia pode acionar. Então, mas assim, pelo menos um mês de salário dele, acho que o primeiro, o Flamengo não vai pagar. Vai passar para alguma federação, confederação. E eu acho que deveria ser discutido, e é um debate, ampliar isso, né? Porque ele se lesionou. Se bem que muita gente na parte médica vai falar assim, ele rompeu o ligamento cruzado a serviço da seleção, treinando com a seleção, mas talvez ele vai falar, já tinha um desgaste antes, o acúmulo de jogos da temporada, não sei o quê. Nação, não sei quem vai pagar essa conta não, mas o Flamengo não pode ficar no prejuízo, né? Já vai ficar no prejuízo sem contar com o jogador tecnicamente. É um jogador que faz muita falta, mas muita falta. Como eles mesmos disseram ali, não tem ninguém que faça a função como ele faz. É uma perda assim irreparável. Mas tem algumas opções ali para, de certa forma, tentar dar continuidade na temporada. Estamos em 3 competições e a gente precisa de um cara que, mal ou bem, consiga fazer essa função aí. Então é isso. Se puder, curte, comenta. Compartilha aí com seus amigos, seus familiares, beleza? Isso dá uma força e dá uma moral muito grande pro canal. Até a próxima, até o próximo vídeo. Valeu!